Olá, meu caríssimo buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, irá lhe mostrar os primeiros passos que você dará para começar a livrar-se de seus traumas. Olá pessoal, um excelente início de semana e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem uma importância que vai muito além do que você poderia imaginar. Sempre que nós encerramos os vídeos aqui do canal, nós sempre desejamos saúde física, mental e emocional. Porém, uma coisa que as pessoas desconhecem é que existem bloqueios que têm origem lá no emocional e bloqueios bem extensos. Por exemplo, às vezes uma pessoa não consegue obter sucesso financeiro por um bloqueio emocional. Às vezes a pessoa vive adoecendo recorrentemente por causa de bloqueios emocionais. Por exemplo, normalmente quando a pessoa tem uma dificuldade de falar em público, esta pessoa apresenta algum tipo de bloqueio emocional. E sabendo disso, que os bloqueios emocionais, eles podem ter uma ação tão forte, tão representativa e tão intensa na sua vida, uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: em primeiro lugar, identificar que existe um bloqueio e, em segundo lugar, começar a trabalhar o desbloqueio. Especificamente, hoje a gente vai falar do sentimento de rejeição que é responsável por fazer eclodirem uma série de bloqueios. Uma coisa que você precisa entender: o sentimento de rejeição, ele não surge do nada, de uma hora para outra. E uma coisa que a ciência já entende é o seguinte: mais de 90% dos casos de rejeição tem uma origem específica. E que origem é essa? Ou no pai, ou na mãe, ou nos dois. E isso vai ter um reflexo direto naquelas que nós chamamos de as três irmãs, que são, anota aí, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Ou seja, o sentimento de rejeição, ele vai ter um reflexo direto nas três irmãs. Agora, olha só, vocês sabem que, além de acupunturista e naturopata, eu também sou hipnoterapeuta. Eu sou membro da maior comunidade de hipnoterapia da América do Sul, o Instituto Romani. E sendo assim, nós vamos utilizar a hipnose como ferramenta para começar a cuidar desse sentimento de rejeição e, como consequência, você vai começar a realizar uma série de desbloqueios que você nem imaginava que poderia ter. Mas antes de a gente começar a falar sobre o processo de hipnose que a gente vai usar para o caso específico da rejeição, tem uma coisa muito importante que a gente precisa esclarecer com relação a paradigma. Você tem que tirar da sua mente aquela ideia de: ai meu Deus, eu vou fazer hipnose, então eu vou entrar num estado alterado de consciência. Não. Presta atenção, eu vou te explicar bem direitinho. A hipnose, ao contrário do que a esmagadora maioria das pessoas pensa, não é um processo onde você vai perder o controle de si mesmo. Não. É um processo que você vai realizar para recuperar o controle de si. Para você entender bem isso, dentro da hipnose transformacional, nós aprendemos que você sempre está em algum estado hipnótico. Por exemplo, às vezes você está andando na rua e você vê aquelas pessoas com o olhar fixo no celular. Muitas vezes acidentam-se justamente porque estão em um estado hipnótico que foi induzido pelo celular. Um outro estado hipnótico, por exemplo, você começa o seu dia bem, se sente descansado, disposto para as suas tarefas do dia, e aí quando chega no final do dia, se alguém for lhe perguntar, você vai dizer: estou mal, o meu dia foi péssimo, foi muito difícil. Mas quando você vai analisar, muitas vezes a pessoa passou um dia excelente. Mas o que foi que aconteceu? Ela esteve o dia todo em um estado hipnótico. Como assim?
Ela começou o dia tomando o café dela da manhã e assistindo na televisão um noticiário de doença, violência, morte. Aí quando foi na hora do almoço, ela foi a um restaurante onde tinha um monitor de TV ligado em um jornal local onde só passava o quê? Notícia de doença, violência, esse tipo de coisa. Aí ela volta para casa, está no ônibus e ouvindo as pessoas falando de violência, doença. Chega em casa, vai jantar, liga a televisão, adivinha o que é que ela vai assistir. Ou seja, isso fez com que essa pessoa entrasse em um estado hipnótico. É o que é conhecido por ritmo hipnótico. Então, nesse caso, a televisão fez com que a pessoa perdesse o controle de suas emoções, ao ponto de chegar ao final do dia e dizer: poxa, eu tive um dia muito difícil. Porém, no processo hipnótico, o objetivo da gente é justamente o contrário, fazer com que você recupere o controle sobre si mesmo. Compreendeu? No processo da hipnose, você aprende a usar a comunicação em seu favor. Como assim? A comunicação ela é feita em 4 níveis: verbal, não verbal, interno e interno. Então, na hipnose transformacional, nós usamos a linguagem para mudar a sua realidade. Como assim? Você está se sentindo triste? Então a gente usa a linguagem na hipnose para mudar a sua realidade de triste para feliz. Compreendeu? Agora podemos entrar diretamente no ponto. Eu convido você a me permitir que eu te conduza em um processo de hipnose aonde eu vou te ajudar, como eu disse, a recuperar o teu controle para quebrar algum bloqueio que você tenha e muitas vezes nem sabe. Então, nesse processo que eu vou te conduzir, uma das técnicas que nós vamos usar é a técnica do TFT. Algumas pessoas se enganam com o TFT, que não tem nada a ver com acupuntura. Tem a ver com uma ferramenta dentro da hipnose chamada âncora. A gente criar uma âncora através do TFT, que é uma ferramenta onde você usa toques, para começar a ressignificar aquele sentimento que você desenvolveu com o tempo a partir da rejeição. Compreendeu? Então eu te convido agora a acompanhar a condução que eu vou fazer com você nesse processo, onde você vai começar a realizar desbloqueios que estão relacionados a processos de rejeição. Aí você pode dizer assim para mim: ah, professor Paulo, mas eu nunca enfrentei processo nenhum de rejeição. Veja, todo mundo em algum momento da sua vida já se sentiu rejeitado. Então, que tal você agora me deixar te conduzir nesse processo e, como eu disse ainda há pouco, desbloquear muitas vezes bloqueios que você nem sabe que tem. Vamos lá então? Pessoal, o nome dessa técnica que nós vamos usar aqui é chamada de jardim de folhas. E para que a gente comece qualquer técnica, a gente sempre começa fazendo a chamada respiração 3x3. O que é isso? É um processo respiratório que a gente vai fazer, eu vou explicar bem direitinho como é que ocorre. E ela tem a função de abaixar a nossa frequência cerebral para facilitar o nosso trabalho de, vamos dizer assim, mudar o software mental que foi instalado lá atrás, que fez você começar a sentir a rejeição e começar a trabalhá-la. Para fazer a intervenção, a primeira coisa que eu lhe peço é o seguinte: tenha o cuidado de garantir que você não seja interrompido durante o processo. Vá para um local tranquilo, quem sabe o seu quarto, feche a porta, peça para que ninguém lhe interrompa, porque durante o processo é importante que ele seja concluído. Você pode realizar o processo sentado, sem problema, mas seria interessante que você fizesse o processo deitado. Se você está assistindo esse vídeo com o celular, então pega um fone de ouvido, conecta no celular e faz todo o processo com o fone de ouvido, com os olhos fechados, para imergir ainda mais no processo, tá bom? Então, dito isso,
eu vou te pedir para fechar os olhos e a gente vai começar agora a fazer a respiração 3x3. Então, vamos inspirar. Segura 1, 2, 3, solta. Pela segunda vez, inspira. Isso, muito bem. Expira pela segunda vez. E pela terceira vez, inspira. Isso. Agora expira. Muito bem. Agora você, tranquilo, com os olhos fechados, prestando atenção na minha voz, você vai imaginar que estando aí no seu quarto, você ainda com os olhos fechados, vai imaginar se levantando e andando com calma na direção da porta do seu quarto. E você vai abri-la. Ao abri-la, você vai ver na sua frente uma escadaria que vai descer. Começa agora a descer essa escadaria, vai descendo, descendo, descendo. No final da escadaria você vai perceber que tem uma outra porta. Nesse momento agora, você agora vai abrir mais essa porta e ao abri-la você vai perceber que tem um grande jardim, bem grande, com um gramado bonito, e você vai começar a andar pela grama desse jardim. Você vai sentir a grama bem fresquinha, um orvalho, e na sua frente tem uma árvore. Essa árvore que tem na sua frente, você vai andando com calma e vai se posicionar abaixo dela. Você vai olhar para cima e vai perceber que tem várias folhas secas e também folhas verdes. Essas folhas secas são sentimentos que você guarda e que não são bons para você. Levante as suas mãos e comece a passar a mão nessas folhas secas. À medida que você for passando a mão nessas folhas secas, elas vão caindo no gramado. Enquanto você vê folhas secas, continue passando a mão que elas vão caindo normalmente. E à medida que você vai passando a mão nas folhas secas, você vai vendo que só restam folhas verdes. As folhas verdes que ficaram são aqueles sentimentos que você quer que fiquem no seu coração, lá dentro de você. Agora você vai olhar para o gramado e vai perceber que ele está coberto como se fosse um tapete de folhas secas. Perceba agora que começa a soprar um vento bem suave. E esse vento, ele começa a juntar todas essas folhas secas no seu gramado, formando um único monte. Lembre que essas folhas secas são aqueles sentimentos que você não quer mais. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. Quando eu chegar no 3, você vai perceber que essas folhas vão começar a queimar. Vamos lá? 1, 2 e 3. E as folhas secas começam a queimar. O fogo, aos poucos, está consumindo completamente todas as folhas secas. Consumindo, e aos poucos vão restando apenas cinzas. O fogo agora está se extinguindo e agora só restam cinzas. Aquela brisa que você sentiu no início, você sente ela mais uma vez soprar. E essa mesma brisa vai afastando e dispersando em todas as direções aquela cinza, toda aquela cinza que restou da queima das folhas secas, que foram seus sentimentos ruins, que geravam todo esse sentimento de rejeição. Respira fundo agora, agora começa a sentir uma nova vida tomando conta de você e tomando conta do seu ser. Agora você vai se virar e caminhar novamente na direção para o retorno aonde você estava inicialmente. E começa bem lentamente a sentir os seus dedos dos pés, os seus dedos das mãos, pescoço, ombro. E eu vou fazer uma contagem de 1 até 3. E quando eu chegar no 3, você vai despertar junto comigo.
despertar para sentimentos novos. Vamos lá então, começando a retornar. Um pouquinho mais consciente. 2, e no 3 nós vamos despertar e abrir os olhos juntos. Vamos lá então, e 3. Que bom! Agora eu peço que você faça o seguinte, vá aqui embaixo nos comentários e me coloque uma numeração, de 0 a 10. Como é que você está se sentindo agora? Como você se compara no início do exercício para agora, de 0 a 10? Eu quero saber, sinceramente, e me diz se valeu essa experiência. E uma coisa muito importante que eu tenho para te dizer, se você quiser marcar com a gente uma consulta, um atendimento, seja presencial ou online, o meu e-mail é esse que está aparecendo agora. Então você pode entrar em contato com a gente, vamos conversar direitinho, fazer um pré-talk para que a gente possa conversar e eu saber como eu posso te ajudar. Se você quiser, pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que é esse que está aparecendo aqui. E não se esqueça que na primeira quinzena do mês de abril desse ano de 2023 vai acontecer o intensivo Conhece a Ti Mesmo, que é onde eu vou ensinar para vocês técnica de anamnese facial para você poder começar a conhecer como está a sua saúde e a saúde de quem está próximo de você. Agora, antes da gente encerrar, antes da gente fechar, tem algo que é muito importante que você entenda. Rejeição não vai acontecer apenas uma única vez, acontece várias vezes no decorrer de vários anos, não é isso? Então você não pode achar que fazendo apenas uma única intervenção você vai resolver o seu problema. É por isso que é muito importante você entre em contato com a gente faz uma consulta, um pré-talk e a gente começar a investigar, ir mais fundo e junto começar a trilhar o caminho para o teu restabelecimento total e você chegar ao ponto de dizer, eu estou livre desse processo. Mesmo porque nós fizemos em poucos minutos um processo que pode abordar diversos aspectos. Mas só essa pequena amostra que eu pude oferecer a vocês já é o suficiente para mostrar como a gente pode fazer muita coisa utilizando essa ferramenta fantástica e importantíssima da hipnose. E para aqueles que se interessarem, eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês acessarem o canal do meu professor, o Romani Souza, que foi quem me formou. E se você se interessa no assunto, tenha certeza que você vai encontrar no canal do Romani conteúdos preciosíssimos. Vão lá e conheçam. E lembre, pratique o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Com toda certeza, esse vídeo aqui merece um joinha, né? E mais, se você não é inscrito aqui no nosso canal, vá aqui embaixo no botão de inscreva-se, clique nele e passe a ser mais um inscrito aqui do canal. E caso você deseje contribuir com o nosso trabalho, aqui está o nosso Pix e aqui embaixo também na descrição. Ou caso você queira fazer parte do nosso apoio, que você vai encontrar o link para você entrar na nossa página, tá bom? Então, muita paz, eu te desejo saúde física, mental e emocional, que Deus nos abençoe, muita paz. Tchau, tchau.